Você acha arriscado manter seus tokens JWT no seu front-end e não quer expor informações além do necessário? Quer se beneficiar do uso de sessões, mas não quer perder requisitos como escalabilidade e manutenibilidade de uma API stateless? Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouco o modelo arquitetural híbrido, se beneficiando tanto de arquiteturas stateless, como JWT e afins, quanto de arquiteturas stateful, que se beneficiam do uso de sessões, e tentando sempre fazer o melhor uso dos dois mundos. Então já faz o logout do seu usuário apagando o token do Session Storage, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato, e hoje, seguindo nossos passos, falando sobre autenticação e autorização de APIs, vamos falar um pouco sobre como se beneficiar tanto de elementos de uma aplicação stateless quanto de uma aplicação stateful. Mas antes, vamos dar uma breve recapitulada em cada um desses modelos, com foco principalmente em seus prós e contras. Uma API stateful é aquela que mantém estado entre requisições no lado do servidor, ou seja, ela depende de um contexto e esse é gerenciado pelo próprio servidor. Isso significa que cada nova chamada não é totalmente independente. O servidor precisa lembrar quem é o usuário, que etapa do fluxo ele está ou quais são os dados que já foram processados e armazenados anteriormente. Normalmente, no modelo tradicional, esse estado fica em memória ou em arquivos dentro da própria máquina do servidor. É identificado por um Session ID ou um cookie enviado pelo cliente. Sem esse estado previamente salvo, a aplicação não consegue continuar o fluxo corretamente ali sem ter o contexto do usuário. Ou seja, temos um forte acoplamento entre as requisições e os servidores que processam essas requisições. Em aplicações pré-nuvem, pré-microserviços, pré-headless, esse sempre foi o modelo vigente, devido à sua facilidade de ser implementado, além de baixa preocupação ali com protocolos e fluxos de token. E também não ter que lidar com a lógica do refresh token e toda aquela lógica de escalabilidade horizontal. Afinal, a gente tira essa gestão do estado do lado do servidor e acaba colocando ela do lado do cliente. Porém, com a evolução das aplicações para a internet, o maior uso de APIs e a possibilidade de uso de microserviços e ambientes de nuvem, percebeu-se que esse padrão já não evoluía tão bem. O fato de o usuário ser fundamentalmente acoplado ao servidor daquela requisição específica traz alguns problemas um pouco mais complicados de direcionar. Por exemplo, se quiséssemos aumentar a escalabilidade horizontal da nossa API, colocando mais instâncias dela para rodar, não seria possível se beneficiar inteiramente dessas novas instâncias, devido ao vínculo entre o cliente e o servidor daquela requisição que retém a acessão daquele usuário específico. Dessa maneira, emergiu um outro modelo de aplicações nesses casos, chamado de aplicações stateless, em que o estado da aplicação não fica armazenado em sessão, mas sim no próprio cliente, através de recursos como o Access Token ou um outro token no formato JWT. Aqui já temos dificuldades diferentes das que temos nos sistemas stateful, como o cliente, seja front-end ou uma aplicação mobile, por exemplo, é muito mais complexo do que nos sistemas stateful, visto que agora devemos controlar o estado, fazer gerenciamento de token, atualização atrás de refresh token, exibição, ocultação de informações sensíveis, toda uma preocupação com segurança e etc. O payload também é maior nessa requisição, o que pode ser extremamente problemático se seu JWT carrega informações demais e você não tem um controle total da latência ali do seu ambiente, da sua rede. E além de outras dificuldades, como rotação de chave, complexidade de segurança no front-end, etc. Mas uma das principais questões que eu gosto sempre de trazer quando é esse assunto é a revogação de tokens. Ou no popular aqui o logout de usuários. Como eu posso assegurar que um logout foi realmente realizado e que um token não é mais válido se eu não posso manipular esse token, uma vez que eu não guardo estado no meu servidor? Se um token JWT é criado com a expiração de 1 hora, ele vai ser válido por 1 hora, independente se o usuário fizer logout, troque senha, tenha uma conta bloqueada, aquele token vai estar válido. Se eu só excluir do local storage ou do session storage, pode até funcionar, mas é só
parte do problema que é solucionado. Pois se aquele token já vazou para fora da aplicação, perdemos novamente o controle sobre ele. Soluções como expiração curta e refresh token podem mitigar o problema, mas uma solução mais definitiva realmente requer a existência e gerenciamento de estado na aplicação. E nós já temos vídeo tanto sobre aplicações stateless, stateful, quanto relacionadas ao funcionamento desses tokens. Portanto, não vou detalhar mais do que isso aqui nesse vídeo, tudo bem? Estou deixando aqui nos cards e na descrição do vídeo para você aprofundar melhor nesse tema, se ainda não viu, combinado? Só que agora você não quer perder esses requisitos de escalabilidade, simplicidade e manutenibilidade das suas APIs, mas precisa manter algum tipo de estado e exceção dentro da sua aplicação por esses motivos de segurança ou mesmo para manter o seu cliente simplificado. Como podemos fazer isso e obter o melhor dos dois mundos? Uma aplicação stateful, porém com os benefícios de uma arquitetura stateless. Uma das respostas, a que a gente vai focar aqui nesse vídeo, tem a ver com um carinha que a gente já viu no nosso vídeo sobre API Gateway, o BFF. Link aqui no card. Mas antes de continuar, gostaria de pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, que quer difundir mais esse tipo de material, não esquece de deixar um like, checa a sua inscrição, verifica se ativou as notificações. Só assim o YouTube vai entregar esse vídeo para mais gente e a gente vai continuar podendo trazer esse material com essa qualidade aqui que a gente está acostumado. Posso contar com você? Voltando para o vídeo. E antes da gente seguir falando sobre BFF, vamos falar rapidinho sobre API Gateway e o que ele representa dentro da nossa arquitetura. Um API Gateway é um ponto centralizado para a entrada de todos os clientes do mundo externo na nossa aplicação. Ele pode ser responsável por roteamento de requisições ali para o meu serviço certo, autenticação, autorização, transformação de payloads, envelopamento de dados, rate limit, cache, log e etc. Ele dá uma flexibilidade para a nossa aplicação, principalmente do lado do cliente, que só conhece um endpoint, que é o API Gateway, e esse cuida de todo o resto. E agora, falando sobre BFF, ele nada mais é do que um tipo muito específico de API Gateway, tá? BFF quer dizer Back-end for Front-end. Esperava que eu dissesse outra coisa, né? E ele diz basicamente que cada front-end da minha arquitetura deve ter seu próprio back-end, como o próprio nome já diz. Essa abordagem é interessante quando temos diversos front-ends que consomem vários serviços, como por exemplo um app para uso mobile, um front-end para usuários comuns, o outro front-end para back-office, uma landing page, por exemplo, né, que precisa de serviços muito específicos. E esse BFF acaba fazendo a ponte ali para os serviços reais, né, para as minhas APIs de negócio dentro da minha arquitetura. Essa pode até parecer uma abordagem exagerada, inflar a nossa arquitetura desnecessariamente. Em alguns pontos até pode ser, mas em muitas situações esse recurso é útil, pois tira potencialmente todas as regras de negócio do front-end, o que muitas vezes é bastante desejável. E com a adoção do BFF, temos a exata flexibilidade que precisamos para aquele front-end específico, com endpoints sob medida e otimizados, pois ele é moldado exatamente para aquela situação específica, o que minimiza muito os ruídos de comunicação entre esse cliente e a API. É comum que o próprio time de front-end seja responsável também pela implementação do BFF. Não preciso dizer aqui que esse recurso deve ficar o mais enxuto possível, certo? Para não se tornar mais um complicador da nossa arquitetura. Já vi alguns casos em que o BFF fica tão complexo que até parece mais uma nova API para a gente ter que dar manutenção. Não é o que a gente quer aqui. E é nesse elemento aqui que vamos implementar a nossa seção, ou o estado da nossa aplicação. Dentre os benefícios de um BFF, a gente pode citar a simplificação da comunicação, centralização de preocupações ali transversais dentro da arquitetura como um todo, redução de acoplamento entre clientes e serviços internos, melhoria de segurança, pois ele esconde detalhes de implementação, como Client ID, Client Secret, se a gente está usando um Authorization Service, possibilidade de evoluir os nossos serviços sem quebrar os clientes, pois o front-end já tem um endpoint muito específico
que ele vai conectar. Implementando a seção ou estado dentro desse componente do BFF, não temos os contras que temos na adoção de uma API completamente stateful, principalmente se a gente tiver o domínio de que seção é contexto da interface, não é do domínio. O BFF está na fronteira com a UI, onde esse contexto faz todo sentido. O estado da seção deve morrer junto com a seção do usuário desejável. As APIs permanecem puras e focadas na regra de negócio, ainda como stateless. A revogação de um token, como um logout, por exemplo, pode ser bem mais simplificada. E como funcionaria em alto nível essa questão do BFF mais seção? O usuário autentica na nossa API e cria ali uma seção dentro do BFF. O navegador envia apenas um cookie seguro, o BFF guarda esses tokens e o contexto do servidor, devolve um token opaco para o nosso back-end, e quando o BFF chama as nossas APIs internas com os nossos serviços, ela já está com o contexto resolvido. As APIs não sabem que existem seções, assim a gente ganha como simplicidade, especialmente quando a gente está trabalhando ali dentro do mesmo time. Um outro ganho fundamental é que a lógica da seção não fica espalhada dentro dos nossos microserviços ou dentro das nossas APIs. As APIs ficam menores, mais previsíveis e fáceis de testar, além do front-end não precisar lidar com toda essa gestão da seção. As responsabilidades ficam muito mais claras. O BFF cuida da jornada do usuário, as APIs cuidam da regra de negócio. Mas aí você me pergunta, eu não teria o mesmo problema de vincular o cliente na seção, assim como os servidores stateful? A resposta é simples, sim e não. Se você utiliza o modelo antigo de seção dentro do próprio servidor em memória, sim, teria exatamente o mesmo problema. Porém, hoje em dia isso é completamente desencorajado, principalmente se estamos pensando em Cloud Native. Aqui os containers são efêmeros. A qualquer momento o provedor de nuvem pode matar e recriar o mesmo container sem prejuízo para o usuário. Nesse caso, o que se recomenda é a utilização de uma seção compartilhada externamente, persistida ali talvez em um sistema de cache, como um Redis ou um Dragonfly da vida. Funciona mais ou menos assim. O cliente envia um Session ID via cookie, qualquer instância do BFF que receber a requisição usa esse Session ID para buscar os dados do token desse usuário dentro dessa seção persistida. O BFF anexa o token e faz as chamadas para a API de maneira stateless. O BFF fala JWT com as APIs internas, mas fala cookie com front-end. Isso permite que o BFF atue como um confidential client, se a gente estiver falando ali no contexto do OAuth. Ou seja, ele pode guardar um client secret na sua estrutura que o navegador ou o cliente em questão nunca vai saber desse cara. Essa abordagem poderia ser utilizada também em uma API naturalmente stateless, mas aí adicionamos bastante complexidade de jornada de usuário nas camadas de negócio. E não é o que a gente quer aqui. O BFF Stateful moderno usa o padrão que a gente chama de Externalized State. Isso permite que a sua infraestrutura de rede, como load balance ou ingress, continue operando de forma puramente stateless, enquanto a aplicação provê uma experiência stateful e segura ali para o cliente final. Então, para fechar o nosso raciocínio, adotar um BFF stateful na borda, à primeira vista, pode parecer um retrocesso aos tempos de aplicação monolítica, mas, pelo contrário, é uma decisão estratégica de design que, se usada do jeito correto, tem um benefício gigantesco. Você permite que as suas APIs de negócio continuem sendo as guardiãs do negócio dentro do seu ambiente de nuvem, leves, rápidas e totalmente stateless, independentes, enquanto move todo o boilerplate necessário para a gestão da sessão para essa camada que entende e que respira jornada de usuário. Ao externalizar esse estado em elementos de cache, você elimina o fantasma das stick sessions e garante que a aplicação escale horizontalmente sem que o usuário sequer perceba a troca de instâncias ali durante o uso do seu sistema. E aqui eu diria que é extrair o melhor dos dois mundos, a segurança e simplicidade do modelo stateful com a elasticidade e performance do modelo stateless, só com um pouquinho mais de complexidade ali. Mas e você já conhecia esse modelo? Já conhecia o BFF? Assistiu os nossos vídeos aqui? Já aplicou algum modelo parecido com esse aí no projeto que você atua hoje? Conta aqui nos comentários, vamos dar uma enriquecida nessa discussão. E mais uma vez peço que se você gostou desse tipo de conteúdo, compartilhe com seu time,
compartilhe com o seu Tech Lead e vamos fazer esse vídeo chegar para cada vez mais gente, combinado? Mais uma vez agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.